Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E se tem vídeo nesse canal, é terça-feira, Meio-dia. meio-dia, horário de Brasília. Não é isso, amigo? É isso aí. E estamos juntos depois de uma temporada meio individual, cada um Férias. fazendo um vídeo numa semana. Estamos juntos novamente. Nossa amiga Thalita, né, refeita aí das férias, uma semaninha de férias, aproveitando o Ó. calor brasileiro. Show de bola, né? E hoje vai ser um daqueles vídeos que você vai amar, que eu tenho certeza que você vai salvar para você ficar revendo e sempre que você precisar de ajuda, você vai recorrer a esse vídeo. Não é merchan, não é para buscar likes, mas é verdade. Então, assim, ó, para você já não perder mais nenhum vídeo desse canal, o que você tem que fazer, amigo? Faz seu momento. Eu vou ajudar essa galerinha. Então, dá seu joinha aqui, se inscreve no canal, compartilha o nosso canal, esse vídeo com outras pessoas. Eu já disse em vários outros vídeos e volto a dizer aqui. A ideia é a gente criar uma comunidade de pessoas apaixonadas por T&D e você participando desse vídeo, deixando seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou, coisas que você gostou e não gostou, ajuda a gente como comunidade a crescer no nosso aprendizado. Então, vai lá, dedinho nervoso, aperta aí os botõezinhos de like, de se inscrever e seguimos. Porque, como a Thalita falou, o vídeo de hoje, ele é um vídeo de algo que é extremamente tradicional na área de T&D e a gente quer trazer aqui algumas provocações, algumas perguntas para tirar você um pouquinho daquela zona do automático e começar a pensar de forma mais estratégica em como utilizar melhor essa ferramenta que é tão padrão, que é tão tradicional no T&D. E que ferramenta que é essa, amiga Thalita? A tal pesquisa de satisfação, Brasil. Põe as palminhas aí, editor. Também pensada, né? É engraçado falar de pesquisa de satisfação, que é o primeiro indicador quando vem na cabeça de alguém de TD. Todas as nossas palestras, todos os nossos cursos que a gente já fez, amigo, quando a gente pergunta, me fala um indicador de treinamento, o que vem? Pesquisa Pesquisa de de satisfação, satisfação. satisfação, pesquisa de reação, é muito parecido ali, né? É. Mas já quero começar tacando fogo no parquinho, porque aqui você sabe que o nosso dever, né, meu e do Ronde, é trazer a vida real, é falar a Uhum, verdade para te uhum. ajudar a melhorar na sua carreira. E quero Top. começar dizendo que esse indicador de pesquisa de satisfação, ele é um indicador lero-lero. Se você já está aqui há mais tempo, já segue, já viram os nossos vídeos antigos, você sabe do que a gente está falando. Se você não viu, então depois eu recomendo, depois desse vídeo, você buscar aqui o nosso indicador, nosso vídeo falando de indicador, que vai te ajudar a entender um pouco mais. Porque ele não é um indicador de negócio, né, amigo? Ele é basicamente um indicador lero-lero. Ele é um indicador lero-lero, mas ele tem salvação. Ele tem salvação. A gente Tem. vai trazer aqui algumas provocações para você, para justamente tentar extrair o melhor desse indicador lero-lero. Ele tem salvação. Mas, se você faz o padrão do padrão da pesquisa de satisfação, se você é daqueles que mandou num grupo de WhatsApp, alguém tem uma pesquisa de satisfação aí para compartilhar, você Modelo. pegou aquele padrãozinho e está replicando na sua empresa, lero-lero dos grandes. Mas tem salvação. Tem E salvação. por que a gente fala que é um indicador lero-lero, né, amiga? Só para deixar bem claro aqui. Porque a pesquisa de satisfação, ela não interfere no negócio como um todo, né? Na organização, em decisão, em resultado, em bônus, em multa, seja o que for. Mas é um indicador que é muito utilizado pela área de treinamento, né? Por Uhum. TD. Fala Então, aí ele algumas sim. perguntas típicas quando a pesquisa está formatada nesse padrão lero-lero. Quais seriam as perguntas típicas que tem? Olha, eu vou lembrar aqui de quando eu comecei, tá? Eu lembro que É. quando eu comecei e me Há deparei a muito primeira vez tempo com atrás, pesquisa de numa galáxia satisfação, muito distante, né? não, há 2 anos, mentira. Há uns anos atrás, assim, logo, Thalita jovem, né, menininha, eu me via pela primeira vez com a pesquisa de satisfação e perguntava, né, de 0 a 10, quanto que ele avaliava o instrutor, o conteúdo, a carga horária, o material didático e digo mais, o O- quanto que ele avaliava a limpeza da sala É, e o lanche. e o Eu lembro cafezinho. que eu olhava para aquilo e falava assim, tá, legal, se ele der zero, e sempre, normalmente, a reclamação era o lanche, tá? Que as É. pessoas tinham só café e elas queriam, tipo, coisas a mais. Você vai me dar só café? No treinamento, café e água? Eu quero um pão de queijo, entendeu?
Eu falei, por que a gente pergunta isso? Ele está baixando a nota, né, da pesquisa de satisfação e eu não tenho orçamento para fazer isso. Por que eu estou perguntando isso? Então, assim, o básico, normalmente pergunta isso, carga E, horária, conteúdo, né? e aí, vamos lá. E aí me deixa fazer uma provocação aqui de alguém que está de fora. Você é a pessoa especialista da área de recursos humanos, de DHO, de TID, e está fazendo, né, toda a estrutura do treinamento. Se você contratou alguém, você avaliou a estrutura do curso, se você está montando o conteúdo, né, como design instrucional, você montou tudo isso aí. E aí você pergunta para alguém que está lá no negócio, que não entende nada de treinamento, que não entende nada de design instrucional, o que ele acha da carga horária do curso? Então, assim, vamos lá, vamos pensar, o que você quer com essa resposta? Uma avaliação de que a pessoa, cara, gostou de ficar muito tempo fora da execução ou não. Se você perguntar o que ele achou do conteúdo, né? Que avaliação você faz sobre o conteúdo? Pode ser que tenha aquela nuance, ó, trouxe alguns insights, aprendi coisas novas, mas a pergunta é feita, se a gente for olhar na base, a pergunta é feita como se você fosse um design instrucional, como que você avalia isso que você acabou de passar? E as pessoas não são. As pessoas não são. Então, essas perguntas até podem ser feitas, mas, no meu entendimento, elas poderiam ser feitas de maneira diferente, para você extrair realmente o ponto de vista da outra pessoa com relação ao aprendizado, que é mais importante. Não a avaliação dela do design do curso, carga É, horária, capacitação do instrutor, e, né, como eu falei aqui do curso em si, né, como é que ele foi desenhado, isso cabe a nós, como área de treinamento, fazer essa avaliação certinho. As pessoas que passam pelo treinamento, elas precisam entender como que eles vão colocar aquele conhecimento no dia a dia deles, no negócio. E a partir daí, eu acho que a gente já começa a tangibilizar uma forma mais estratégica de usar essa ferramenta, que é poderosa, porque você está ali no fervo, né? A pessoa acabou de terminar, você tem uma uhum, oportunidade ali de fazer a pergunta no frescor ali da coisa, então você quer extrair é. as respostas Só mais tem que tomar importantes, né? cuidado, né? Só tem que tomar cuidado com essa coisa da satisfação, porque eu já vi muito treinamento, inclusive, tá, amigo? De no final do treinamento o instrutor querer fazer algo mais, sabe, emocionante, algo ali mais sentimental para tirar aplausos e choro e todo mundo dá o 10 para ele. Por isso que eu falo que a satisfação, ela precisa ser além Ai, que disso só, vergonha. sabe? Do quanto Já ele fiz isso. gostou daquilo. Hã? Que vergonha, já fiz isso. É isso, Porque gente. A gente aquela manipula, história. nós somos instrutores, Aí a entendeu? pessoa sai e fala: Nossa, e aí? Como é que foi? Nossa, foi massa, foi demais. A gente bateu palma, gritou. Tá, mas e aí? Foi massa, foi demais. A gente bateu palma. Tá, mas e aí? Nossa, Sobre o foi que foi o muito treinamento? legal. Melhor É, assim do que falar assim, o lanche estava bom. Prefiro assim, estava legal, a gente bateu o papo do que o lanche. Mas olha só, o que é importante você saber. Primeiro ponto aqui para você já anotar. A pesquisa do vizinho não precisa ser a mesma pesquisa que você usa, tá? Não existe um modelo, tá, padrão de pesquisa de satisfação que todo mundo tem que seguir uma norma, não existe a ABNT ela não tem uma pesquisa de satisfação padrão. Então, padrão, né? Tipo, é, todo mundo tem que usar isso. Então, entenda que esse momento de perguntar às pessoas que participam do treinamento a opinião delas pode ajudar você a melhorar a qualidade daquilo que você entrega, a buscar outros indicadores, talvez um pouco mais estratégicos nas respostas, para transformar essa pesquisa de satisfação numa pesquisa que gere indicadores de negócio. é, Então, pensar bem, como o Ronginaldo estava dizendo, no que você está perguntando é fundamental. Agora, o que uma pergunta do tipo a carga horária foi suficiente ou a limpeza ou o instrutor agrega para isso que você está fazendo? Né? É é. muito básico isso, é muito higiênico, né? Não vai agregar em nada. Eu acho assim. Você pode até, de repente, né, a sua gestão da área de desenvolvimento de pessoas, se importar com esses assuntos, falar, não, eu quero oferecer, né, um melhor ambiente para as pessoas, e aí colocar isso na pesquisa. Não tem nada de errado. A nossa provocação aqui é como utilizar esse momento, que é um momento que, como eu disse, as pessoas estão ali no fervo, no frescor ali de ter acabado de realizar uma ação, você quer aproveitar ali e tirar insights interessantes para o seu trabalho e para o negócio.
E aí eu vou fazer uma conexão aqui com uma ferramenta que é a base praticamente de tudo aqui no nosso conceito de treinamento estratégico aqui no treinamento raiz, que é o mapa do poder. O mapa do poder, a gente tem um vídeo aqui explicando, vou deixar o link aqui nos comentários, né, sobre, né, a ferramenta do mapa do poder. Você tem um mapa do poder de dentro da sua organização. Se você fez o trabalhinho direito, você sabe quais são as pessoas que mais impactam o seu dia a dia como área de treinamento e quais são aquelas que podem, né, ser um detrator ali dentro do seu trabalho. Vamos pensar que essas pessoas o time dessas pessoas ou essas pessoas estão passando por um treinamento. Pesquisa de satisfação não dá para você customizar ela para todo o treinamento, vai dar um baita trabalho. E como a Thalita estava explicando para mim aqui em off, antes da gente começar a gravar, né, Thali? A pesquisa de satisfação, ela precisa ter um certo padrão, porque lá no final do ano você vai fazer uma média comparativa de tudo, tal. Então tem que ter algumas perguntas que são imutáveis. Mas a gente acredita que se você entender que alguns treinamentos são mais estratégicos do que outros para dentro da organização, você pode aproveitar esse momento e aprofundar algumas perguntas. Como que você vai fazer isso? Vamos pensar lá que o treinamento, famoso padrãozinho, né, de 8 horas, treinamento. Aí o design instrucional divide aquelas 8 horas em módulos, cada módulo é um conteúdo específico. Você pode, por exemplo, perguntar: como você entende que esse módulo 1 vai ser aplicável no seu dia a dia? Ou como, de 0 a 10, o quanto que o conhecimento que você adquiriu no módulo 1 vai ajudar no seu dia a dia de trabalho? Para fazer as pessoas refletirem em partes, para você pegar o todo, porque de repente uma parte do treinamento para ele não adiantou nada, uma outra parte foi muito interessante. Quando você pergunta só o geral, você tem só o geral. Quando você começa a fatiar um pouquinho mais, você consegue ter insights mais interessantes. Mas isso dá trabalho, por isso que a gente não recomenda fazer isso para todos os treinamentos. Mas existem treinamentos mais estratégicos do que outros, isso é natural. Então, a partir daí, você já começa a pisar num lado mais estratégico de utilizar a pesquisa de satisfação para dar realmente um retorno para a área de negócio, aquela área que está pedindo o treinamento para você. Então, existem formas, dá para salvar, só não pode cair né, na mazela de copiar. E agora ainda com o chat GPT, né, amiga? É capaz ainda das Nossa! pessoas Ou, acharem... inclusive, a gente podia fazer um vídeo aqui, como Boa. usar o chat GPT em treinamento. Ó, Pode ser. é uma boa, Fica aí. hein? Quem acha que Mas, faz ó, sentido, comenta aqui, ó. A gente é, prepara um conteúdo massa. você falou de uma pergunta que dá para usar na pesquisa de satisfação, então a gente já pega o papel e caneta que a gente está dando dicas aqui, hein? Outra pergunta que eu acho que dá para usar bastante na pesquisa de satisfação e conectar ela com outros indicadores de negócio, amigo, é assim, ó, sobre o assunto abordado, sacanagem, né? Abordado, XPTO. Posso afirmar que o meu conhecimento após o curso é maior do que antes? Aí imagina, você está dando um treinamento de, sei lá, comunicação. Aí Uhum. ele fala que sim. Bom, você já tem um número de, tipo, olha, as pessoas estão dizendo que o conhecimento da área de comunicação melhorou. Se você tem uma pesquisa de competência que lá tem algum item que avalie comunicação, você pode pegar o resultado das pessoas que fizeram esse treinamento antes, Uhum. o resultado depois e cruzar os dois indicadores. E você fala, cara, desse grupo que fez esse treinamento, como eles ficaram depois? Aí, Total. pimba, vira um indicador de negócio. Vira indicador de negócio, porque é um indicador que você pode usar, né, para as próximas ações de treinamento. É um indicador que você pode usar junto com o pessoal de carreira para promoções, por exemplo, da organização, para cadeia de sucessão. Então, assim, você começa a ter argumentos, né, dados com você que realmente podem ajudar o negócio a tomar decisões melhores. Não é só sobre que fornecedor de café a gente vai escolher, o A ou B, porque um é melhor, ou que sala a gente vai utilizar, a A ou a B, porque uma é melhor. É sobre, cara, esses dados, será que eu consigo fazer a vida de alguém aqui dentro da empresa melhor, mais produtiva, mais voltada para o resultado que ela precisa entregar? É sempre sobre isso. Se não for sobre isso, você está cumprindo tabela. Você está, né, jogando para empatar, para não aparecer muito, mas também para não ficar sumido do negócio. Você ficar ali jogando meio.
E a gente aqui, a gente defende que, não, peraí, educação tem que ser fundamental. Então, a gente precisa mostrar para a organização que a educação, ela dá resultado para o negócio. Que ela não é só um compliance que tem que cumprir, porque a empresa tem um benefício lá de inovação, então ela precisa pegar o dinheiro e investir em educação para provar e ganhar aquele benefício. Não pode ser só isso, por exemplo. Tem que ser mais. E para ser mais, a gente precisa aproveitar esses momentos de pesquisa com quem faz os treinamentos para tirar o melhor, para extrair o melhor. Outra pergunta que me fazem muito, onde é quantas perguntas tem que ter na sua pesquisa de satisfação? Quanto você quiser, quanto você achar que vale, né? Eu sempre me coloco no lugar da pessoa, assim, eu não tenho muito saco, paciência para ficar respondendo pesquisa, questionário muito longo, né? Então, para mim, menos é mais. O objetivo é prático e direto ao ponto. É, Então, normalmente, as pesquisas lá do meu time e tal, tem no máximo 5 perguntas, né? Mas, de novo, cada realidade, uma realidade, cada sim, necessidade, uma necessidade, né? Mas não tem quantidade mínima nem máxima na pesquisa de satisfação. E aí, ó, outra pergunta que não pode faltar na pesquisa de satisfação, amigo, vamos falar um pouquinho sobre essa. Se o conteúdo é aplicável no meu dia a dia. Aí sim, uhum, uma maneira de você entender se o conteúdo conectou com a realidade, com o formato, se teve ali o tecnês que não entendeu nada, ficou muito técnico ou muito básico, né? Porque no final das contas, o que a gente quer é que as pessoas apliquem, né? O exatamente. treinamento. E se E ele é aí, ó, aplicado, essa pergunta dá para até além, né? Você fala assim, com o que você aprendeu? Qual atividade do seu dia a dia vai ficar melhor? Por exemplo, você é um nossa, aí já líder. é uma pergunta aberta que você pode conectar com essa. E aí você vai falar, ah, mas nem todo mundo vai responder. Tá, tudo bem, mas algumas pessoas vão responder. E aí eu Com até, textos, com feedbacks. textos, do tipo assim, ah, não, com após esse treinamento de comunicação, eu acredito que o feedback meu como líder para os meus colaboradores vai ser mais fácil, vai ser melhor, vai ser mais produtivo. E depois você vai lá e compara com a avaliação de desempenho daquela área. E aí lá no final você mostra, ó, tá aqui, ó. Ele falou que melhorou, a avaliação de desempenho melhorou, a avaliação do time para o líder melhorou. Olha só o resultado de negócio aqui. Então, de novo, dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas se você quer um resultado fora da curva, se você quer um resultado acima da média, você precisa ter ações acima da média. E o que a gente está dando aqui é justamente isso: o caminho para você fazer escolhas estratégicas para ter esses resultados acima da média. De novo, dá para fazer para todas as pesquisas? Não dá, mas dá para você escolher algumas, começar a mostrar isso e trazer mais luz para sua área, né? Mais luz para sua área. Mais luz, mais, né, investidores, pessoas olhando, Eu falei assim, enxergando a "Ô, área como vamos dar dinheiro estratégica. para esse pessoal de treinamento que eles sabem gastar, eles sabem investir. Outra pergunta que eu gosto muito e que essa, inclusive, é a pergunta que as pessoas usam quando vai tirar NPS de Uhum. treinamento, né? Que é o quanto você recomenda esse conteúdo para outra pessoa fazer, né? O quanto eu recomendo esse conteúdo para um colega de trabalho fazer. E aí mostra realmente a satisfação dele, porque a gente só recomenda aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente aprova, e também é uma pergunta interessante para ter na sua pesquisa de satisfação. E essa pergunta em si, aí que o Rondin estava falando, né? Tem algumas perguntas na pesquisa de satisfação, normalmente o TD gosta de deixar igual. Por quê? Para poder tirar do ano, né? A média do Uhum. ano, do trimestre, do semestre e tal. Então, essa é uma pergunta que dá para deixar fixa em todas, né? Quanto você Sim. recomendaria e você tem uma média anual para você poder comparar e tal, e fazer as análises que vocês precisam, tá? Então, é uma pergunta que também, na minha opinião, daria para deixar na pesquisa. Sensacional. Eu até arriscaria, de novo, gente, a nossa missão aqui é provocar, tá? Eu até arriscaria a colocar uma seguinte pergunta. Você toparia uma conversa de meia hora com a nossa equipe de RH para falar mais sobre a sua experiência com o treinamento? E, Ah, ele querendo dar trabalho para o TD, não. não, mas não é trabalho, gente, é aquela história. A melhor Não, mas forma tudo que dá resultado dá trabalho. Estou zoando, mas é verdade. vai ficar pior antes de ficar melhor. Ué. De novo, você pode olhar a coisa. Não, quero fazer o padrão, jogar o joguinho para empatar aqui e tal. Tá tudo bem, cara, é sua escolha. O nosso papel aqui é provocar e apresentar variações, opções que você pode ajustar com a sua necessidade.
Se você utilizou a nossa ferramenta do mapa do poder, você vai ter clareza sobre qual treinamento que você pode fazer esse tipo de pergunta. Você pode se aprofundar um pouco mais. Porque se o treinamento é estratégico, é para uma área estratégica e vai gerar um impacto relevante no negócio, por que não conversar com as pessoas, investir seu tempo em conversar com pessoas que estão dispostas para você melhorar ainda mais? E o ponto é o seguinte: quando essas pessoas são ouvidas, essas pessoas promovem. Pessoa que se sente envolvida, que se sente ouvida, ela fala para as pessoas, ela espalha a palavra. Então, se você fizer isso com aqueles treinamentos estratégicos, né, as pessoas vão. Eu falo, cara, a gente precisa. Ó, Thalita, fica o desafio. Eu ainda vou fazer um vídeo, ou a gente vai fazer um treinamento, ou uma live, ou sei lá o quê, falando sobre como utilizar o poder da fofoca nas organizações. A gente Cara, precisa fazer uma live disso. a fofoca no sentido de que Fofoca a do pessoa bem. fica tão assim com o assunto que ela quer contar para os outros. Você não precisa nem fazer muito esforço. Mas existem jeitos de você criar uma fofoca intencional. Quando você faz esse tipo de ação e convida as pessoas, caraca, meu, me ouviram, pô, falei lá com o pessoal de TD, a coisa acontece. Então, saber utilizar disso pode ser fundamental para você mudar o jogo, para você convencer aquela pessoa da organização que não é tão feliz com o treinamento, para você conquistar aquele diretor que não queria dar apoio, mas você precisa do apoio dele para fazer uma ação, e por aí vai. É isso aí, concordo. Inclusive, a gente tem tido o hábito de juntar alguns grupos de colaboradores mistos e tal, e só escutar. E tem Uhum. vindo cada coisa incrível, amigo. Também é uma coisa legal, não tem a ver com peso e satisfação, mas só para dizer que eu super concordo daí com a sua Mas não, ideia não e dá deixa de super ser. resultado, assim. A pesquisa de satisfação a gente entende como algo mais. Ah, é um formulário que a pessoa vai preencher depois que realizar o treinamento e está feito. E tem gente até que coloca como indicador quantidade de pesquisas de satisfação respondidas. Jesus, Eu essa já eu não vi, sabia. eu já vi. Ah, Nós tivemos 80% de participação na resposta das pesquisas de satisfação. Tudo bem, se você faz uma pergunta e estratégica na pesquisa, aí você pode esse número pode ajudar a dar relevância na resposta. Falar, ó, por que essa resposta é importante? Porque a maioria das pessoas responderam. uhum. Aí, ok. Mas se você faz pergunta lero-lero e você pega e fala que muita gente respondeu, você só está aumentando o seu lero-lero. Aí, né, enfim. Aí, enfim. É, mas é importante também usar outras formas de pesquisar a satisfação das pessoas, e conversa é uma delas. Fazer esse bate-papo é uma delas. Não dá para fazer com todo Concordo. mundo, mas é possível fazer com algumas pessoas chaves, Amostragem, né? amostragem, e a partir daí tirar insights interessantes. Ó, e a última coisa aqui, para terminar esse vídeo, que eu acho que tem que ter uma pesquisa, mas assim, esteja sempre atento e com o ouvido e a cabeça aberta para o que vier, que é o campo de pergunta aberta, né? Deixa aqui sua recomendação, sua sugestão de melhoria e tal, ou elogio, que seja. Sempre vem coisas boas, né? Sempre tem aquele corajoso, principalmente quando a pesquisa é anônima, de, meu, se não foi bom, ele desce o sarrafo e aquilo ajuda, né? Só que eu já vi muitas pessoas olhar aquilo dizendo assim, que absurdo, treinamento foi ótimo, como é que essa pessoa falou aqui? Tem que sempre ponderar, né? Sempre, né, não Sim. dá para agradar todo mundo, óbvio, mas sempre vem pontos importantes de atenção, ou recomendação e até elogios muito legais, assim, quando a gente deixa a pergunta aberta. É como o Rony falou, as pessoas gostam de ser ouvidas, né? E a gente precisa saber dar o espaço certo na maneira certa para colher o resultado e, principalmente, entender como aquele resultado impacta as atividades da organização. Se a pesquisa ficar somente e tão somente focada no ambiente de treinamento, instrutor, café, sala, conteúdo, etc., Limpeza. não rola. Ela vai ser uma pesquisa que você vai gastar você vai ter um esforço hercúleo para poder colher um indicador lero-lero. Se você extrapola esse espaço do treinamento e começa a pensar na empresa, como é que aquele treinamento está impactando nas atividades das pessoas, aí você já começa a ter insights melhores para poder justamente ajustar,
ou levar esses indicadores para quem solicitou o treinamento, mostrar que deu resultado, que as pessoas entenderam como colocar na prática, porque hoje em dia se fala muito disso, né? Legal, vamos fazer lá, tal, mas e aí? E a prática? E a É, atividade que a pessoa precisa executar? Como que aquilo vai melhorar? Então, fica essa reflexão, expanda. E, óbvio, se você já aplicou outras perguntas que você entendeu que trouxe um resultado bem, super bacana, deixa aqui embaixo nos comentários, escreve aqui pra gente, vai ser bacana. A gente trouxe aqui, né, algumas de experiência da nossa carreira, de pessoas que já conversaram com a gente, né, amiga? Mas se você é que isso está aí aí. nos assistindo tem alguma outra pergunta-chave que te ajudou num projeto, que te ajudou num cenário de dificuldade, assim, para promover o treinamento, deixa aqui embaixo seu comentário, vai ser muito bacana a gente poder manter essa conversa aqui. Muito bem, lembrando então que esse é um indicador lero-lero, mas que dá para se transformar no indicador de negócio. Se você ficou curioso para saber o que é o tal indicador lero-lero, o que é o indicador de negócio, já clica Link aqui na embaixo no descrição. vídeo de Link. indicadores e já vai entender melhor desse assunto. E a gente se vê semana que vem, né, amigo? Semana que vem, terça-feira, meio-dia, estaremos aqui de novo. Para sua sorte ou azar, você que decide. Até semana que vem. Até, Tchau! tchau.